Aleluia. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Comecem a chegar para o culto ao Senhor nosso Deus. Vamos adorar Jesus nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Boa noite. Que separava, já não separa mais. A luz que outrora só pra te adorar, fazer teu nome grande. Adore ao Senhor nessa noite e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que nós estamos mais uma noite reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos chegando, adorando ao Senhor. Glória a Deus pela tua vida, com essa canção tão linda, com um tempo que a gente já não canta essa canção. Sejam bem-vindos, bem-vindas do Senhor nessa noite. Eu quero convidar você para fazermos nesse momento a nossa oração, glorificando o nome de Jesus por mais uma noite reunidos nesse lugar. Eu estou no templo, aqui na rua Wilson Costa 26, térreo no Gradim, e eu estou aqui nessa noite de quarta-feira da Vitória, porque eu gostaria muito que você pudesse já ir se aquecendo no seu coração, pedindo ao Senhor para que a gente possa, na medida do possível, ir se mobilizando, a fim de que a gente possa retornar ao culto presencial no domingo e na quarta-feira, como nós estamos há 90 dias parados, 90 dias sem poder reunir aqui no local. Hoje eu vim para cá para que a gente possa transmitir daqui essa live e também ir mostrando as condições que nós precisamos ter para dar normalidade aos nossos trabalhos missionários aqui no Gradim, no Porto Novo, no Paraíso. Sejam bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Essa noite é noite de vitória. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Eu queria que você nesse momento colocasse a sua vida aí nas mãos do Senhor e façam nesse... Desliga esse ar-condicionado, está muito frio, deixa de trás. Estou aqui pedindo para eles me ajudarem. Nós ligamos o ar-condicionado, mas está incomodando, está muito frio, só lá no de trás, um só. Então sejam bem-vindos. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, como cantamos agora, Senhor, viemos aqui para te adorar. Cada um dos meus irmãos e irmãs então estão em suas casas nesse momento para adorar e glorificar o teu santo nome, Senhor.
tudo é para a honra, para a glória do teu nome, e nós queremos nessa noite dizer que queremos te oferecer o nosso coração, a nossa vida, porque a tua presença é o que nos dá alegria, a tua presença é o que nos satisfaz. Senhor, como o ar que respiramos, nós queremos a tua presença em nós. Ó Espírito Santo, nessa noite eu te peço, venha sondar cada coração, limpar, purificar. Senhor, perdoa os pecados dos teus filhos e filhas. Receba esse nosso culto, receba essa nossa oração, receba a nossa vida no teu altar. Receba, Senhor, tudo que nós queremos te oferecer, com sinceridade todo o nosso amor. Ó Deus, fruto de gratidão, nesta noite, juntos, como igreja reunida em casa, nos lares, como nós temos feito nesses últimos 3 meses. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por todos os livramentos, por todas as bênçãos, e queremos já te agradecer por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Mesmo em tempos tão difíceis, nós temos sobrevivido, temos, ó Deus, visto a tua mão poderosa nos cobrindo, nos livrando do mal, Senhor, agindo com poder ao nosso favor, a favor do teu povo. Muito obrigada, em o nome santo de Jesus. Ainda te pedimos, fale conosco nesta noite, fale aos nossos corações. Aleluia e amém. Querido, querida, eu quero ler com você o Salmo de número 126. Obrigada. Estava muito gelado aqui em cima de mim o vento, e eu ia ficar sem voz. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E esse salmo, o salmo que foi escrito quando o povo de Judá retornou do seu cativeiro de 40 anos para a terra prometida, um tempo de exílio, um tempo em que eles choravam com saudades do seu templo, da sua terra, dos seus familiares, de poder louvar e adorar ao Senhor na sua terra, junto com os seus irmãos. E hoje eu me sinto assim. Eu tenho certeza que também é o teu sentimento, porque o que nós queremos é retornar aos trabalhos que nós temos realizado já há 3 anos aqui no campo missionário do Gradim. Nós queremos retornar a trazer as pessoas que nós amamos, nossa família, recebendo aqui amigos, visitantes. Nós queremos que tudo isso volte ao normal, que toda essa pandemia venha a cessar, que tudo isso logo acabe, mas é com toda a prudência que nós temos que colocar as coisas em ordem, na devida atenção que temos que dar a todas as ordenanças, quanto à higienização, quanto aos regulamentos que estão sendo decretados para que a gente possa voltar ao normal. Como igreja hoje eu quero anunciar para você que no próximo sábado, dia 13, nós, pastores da Igreja Metodista aqui no distrito de São Gonçalo, que envolve aqui os municípios de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Tanguá, o próprio município de São Gonçalo, temos também campos missionários em Cachoeiras de Macacu, e temos 2 igrejas em Niterói, que são as igrejas que estão em Santa Bárbara. Então todos os pastores, junto com o nosso reverendo SD, superintendente distrital, reverendo Nelson Magalhães, estaremos reunidos a fim de que todas as igrejas metodistas retomem seus trabalhos, mas de uma maneira episcopal. A nossa ordenança maior vem do colégio episcopal, os bispos deliberam o retorno, e nós já temos tido algumas ordens a respeito disso, que poderemos
conforme for colocado pelos governos municipais de cada uma dessas cidades, que as igrejas possam ir retomando os trabalhos. Então, sempre respeitando a capacidade de 30%, né, do seu espaço físico, nós poderíamos então ir retomando os trabalhos. Após a reunião do dia 13, eu vou convocar a liderança local nesta igreja para que nós possamos então reorganizar para a retomada dos trabalhos. E isso vai ser uma grande alegria, porque durante esses meses que estivemos aqui pelas lives, nós fizemos muitos amigos, nós entramos em comunhão com muitas pessoas. Isso é uma grande alegria. Então, hoje eu declaro, como o salmista declarou: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E a gente tem a nossa boca se enchendo de riso nesse momento, porque temos visto que o Senhor está nos permitindo retomar os trabalhos. A nossa boca se enche de riso, de alegria, de poder reencontrar você. Mas, querido, querida, eu ainda preciso te lembrar algumas coisas muito importantes. São muitos cidadãos, o Brasil está de luto, são muitas famílias que perderam pessoas queridas, familiares, vidas que foram contaminadas e não conseguiram se recuperar. Foram pessoas que o Senhor levou para si, e nós precisamos ainda chorar com os que choram e também continuar vigilantes em oração, para que toda essa curva da pandemia, que nesse momento já se encontra num limite, no pico, para que possam algumas cidades, alguns locais, não a cidade, mas alguns bolsões dentro de algumas cidades já estão com números menores, já estão regredindo, a curva já está baixando, mas em outros locais ela ainda se encontra um tanto quanto elevada. Então, todo cuidado é necessário, toda vigilância é necessária. Contudo, nós estamos aqui cheios de alegria, com uma grande expectativa em nosso coração de podermos então remarcar o primeiro culto presencial junto com todas as famílias que já são famílias da Igreja Metodista do Gradim, retomando aqui os nossos trabalhos, sabendo sim que nossos idosos, grávidas, pessoas com qualquer comorbidade, como hipertensão, problemas cardíacos, ainda se exige então que ainda permaneçam no seu confinamento, no seu lar, porque são pessoas que são grupos de risco, e nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser vigilantes. Amém, queridos? Então eu te convido nessa noite para vir comigo, então observar aqui no nosso espaço o que nós vamos fazer para que a gente possa então retomar os trabalhos. Eu quero também agradecer a Deus. Nosso coração está cheio de alegria, porque nesse tempo, enquanto igreja local, nós tivemos sim pessoas que foram infectadas, mas para a glória e louvor do nome do Senhor nosso Deus, porque em nome de Jesus nós fomos perseverantes ali na oração. Nós temos um grupo de 9 intercessoras que clamam por propósitos e mais propósitos de oração, e durante esse tempo, as pessoas que foram infectadas, que fazem parte aqui do nosso convívio, graças a Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor, já estão curadas, e inclusive já estão trabalhando no exercício da sua vida profissional. Eu agradeço a Deus. Nesse momento, a minha boca ela se enche de riso por essas vitórias. E o Senhor tem nos dado, a boa mão do Senhor tem nos ajudado a prosperar em tudo. Eu quero agradecer a você nessa noite então que está aí, e eu quero te convidar, pedir para que ponha aqui um fundo musical. Eu vou te levar aqui no nosso espaço para que a gente possa observar as nossas condições de reunião a partir aqui do nosso dia
que nós vamos retornar. Eu hoje estou aqui no templo, como eu te falei. O nosso templo, onde nós reunimos, né, está munido aqui de álcool gel, de sabão, papel toalha, né, todos os itens necessários para que a gente possa lavar as mãos, com água abundante, bastante sabão. Nossas instalações também têm os banheiros, né, separados para criança, para mulheres e para homens, nos seus devidos distanciamentos. Temos aqui um espaço que cabem 100 pessoas e nós vamos colocar nesse espaço as cadeiras distanciadas conforme a gente está vendo aqui. Uma cadeira sentando uma pessoa, a outra vai ficar impedida de ser utilizada. Nós vamos marcar com fitas vermelhas as cadeiras aonde as pessoas não poderão sentar, para observar o distanciamento de 1,5 metro para cada pessoa. Como vocês estão vendo, o nosso espaço ele se encontra, né, totalmente vazio. Se a gente quiser alguém mais isolado ainda será possível, né, distanciando aqui. Então hoje nós temos condições, por sermos uma igreja tendo esse espaço físico para mais de 100 pessoas, nós podemos voltar com o número total de irmãos num único culto, porque nós temos hoje, respeitando a capacidade de 30% de pessoas. E aqui estamos nós. Colocaremos aqui tapetes para sanitizar os pés com cloro, com os devidos na porta aqui de entrada do templo. Nós vamos colocar o pano de chão para que ao entrar as pessoas já passem os pés na água com sabão e também na água sanitária. É isso que eu queria fazer com você agora. Você que está aí comigo, família metodista no Gradinho, que você possa fazer, né, orações, pedindo a Deus, né, que tudo que nós vamos fazer aqui seja para glorificar, exaltar e honrar o nome de Jesus. A Ele a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que nós estamos hoje propondo a você. Quando você retornar, e você que é nosso visitante, você que é o nosso irmão, que está comigo nesses meses aí, participando das lives, que você possa vir com toda alegria, com toda segurança, com todo amor, com toda satisfação, adorar ao Senhor Jesus. Amém? Então, graças a Deus que nós estamos chegando ao fim. Oremos por isso, oremos por isso. Eu não sou ingênua, porque nós sabemos que se as pessoas não forem obedientes e não fizerem realmente o uso da máscara, nós todos estaremos aqui de máscaras. Inclusive, estaremos colocando aqueles que falam no microfone distanciados com a sua máscara, e tudo assim de forma muito precavida, usando álcool gel. Já estamos adquirindo tudo que é necessário. Então, querido, que sejam alegres os nossos corações para que a gente possa retornar ao trabalho. E Deus é bom. Graças a Deus que tem nos dado a sua bênção. Louvamos o nome do Senhor. Essa noite é uma noite de bênção. Eu queria que quem estiver aí possa ir interagindo comigo. Felipe, vai anotando os pedidos de oração para essa live de hoje, para que a gente possa dar continuidade. Nesse momento, eu vou chamar você, nesse momento, para cantar um louvor comigo, junto aí com a sua família, na sua casa. Vamos adorar Jesus, vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor.
digno de honra, de louvor e adoração. Seja o Senhor nosso Deus. Toda honra e louvor sejam dados a Ele. Aleluias. Ele é maravilhoso, glorioso e poderoso. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Eu estou muito feliz. Já tem a notícia aí de alguém que já estão entrando no ar? Eu quero saber o nome das pessoas. Eu estou de Jucenira, seja bem-vinda. Vamos adorar o Senhor. Helenice, Margarida, Josemar, Amém. Paulo, Sérgio, Nádia Amélia, Aleluia. Amélia, Ariane, Helenice, já falei, Pedro, Mônica Valéria, Rosemia Braga, Amém. Josimere, Vinícius, Rosimere Juliano. Único motivo para ele. Adoremos ao Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Só quero te falar, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
Aleluia. Só tu és santo. Não há outro como, não há outro como Jesus. Aleluia. Bom demais. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu convido você a participar comigo da oração. Eu queria que o João Pedro viesse aqui. Vem cá, João Pedro. João Pedro hoje, nosso querido João Pedro, veio aqui. Ele queria que você estendesse as suas mãos, abençoando a vida do João Pedro. João Pedro, seu paizinho, né, o pai de João Pedro, veio a falecer por um infarto, que foi algo que ele tinha como já de enfermidade, foi uma convulsão, e ele perdeu o seu pai. Eu quero nesse momento orar pela vida dele. Ele é um adolescente, apesar do tamanhão já de, né, todo fortão assim, ele só tem 13 anos, é um querido do nosso coração, que nós batizamos, começou a frequentar nossa igreja, porque no evangelismo, através do Pão Vivo, nós nos conhecemos naquele café da manhã, que nós levávamos lá no Pombal, e assim fomos nos conhecendo através desse trabalho, desse projeto de ajuda, de assistência, de amor. Nós fomos levando a semente da palavra de Deus junto com o café da manhã, e esse trabalho nos trouxe esse fruto, que é o João Pedro. A mãe dele, a Michele, e qual é o nome da sua irmã? Marcele. Então estão enlutados. Eu queria chamar o meu esposo Felipe, que vai vir de máscara mesmo, para orar pelo João Pedro, e também agradecendo a Deus pela tua vida. Ele já está anotando ali os pedidos de oração. Ele vai orar por você, pelos pedidos de oração, pela família do João Pedro, pelo Joabe, que é o nosso jovem que sofreu um acidente de moto e se encontra, se não me engano, ele estava em coma induzido, hospitalizado. Eu não sei mais notícias, mas vamos continuar intercedendo pelo Joabe. Já estamos ligados, tá, Rosemi? Quero interceder pela família da nossa irmã Raquel Sodré, que Dona Sandra e o seu pai, seu Ricardo, se encontram internados com a Covid-19. Infelizmente, os tios da pastora Ilma também já estão na glória do Senhor, faleceram ontem por causa da doença. Idosos com comorbidades foram infectados, e infelizmente nós oramos, mas aprovo ao Senhor que eles fossem recolhidos para os céus. Assim, então, nós queremos nesse momento orar também, agradecendo a Deus pelos contribuintes, que são aqueles que ofertaram e dizimaram durante esta semana. Nós sabemos que o Senhor abençoa com prosperidade, com a bênção na sua vida financeira, todos aqueles que contribuem na obra do Senhor. Então eu quero nesse momento convidar você que trouxe o seu dízimo, já depositou na conta, e você que está ofertando, que você possa preparar-se talvez para no retorno trazer a sua oferta, o seu dízimo, você que não teve essa condição de poder depositar na conta da igreja. Enfim, tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Oremos ao Senhor, Filipe, Amém. por favor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Eu vou tirar um pouco a máscara para vocês ouvirem, né? Com a máscara abafa muito o som. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. E aqui está o João Pedro, como a minha esposa já falou. E não só a oração por ele, pela família dele, mas por essas vidas, por esses nomes, né, que vocês colocaram. E se tiver mais algum pedido de oração, continue colocando aí nos comentários, que a gente vai anotando. Mas o Senhor conhece todas as necessidades. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus,
Está aqui, Senhor, o teu filho, teu servo, João Pedro, Pai, que perdeu seu pai ontem. Pai, em nome de Jesus, consola o coração dele, da sua família, da sua mãe, da sua irmã. Pai, Espírito Santo de Deus, esteja sondando agora toda a família dele, para que eles se sintam, Senhor, completamente consolados por Ti, Pai. Que toda dor, todo choro, toda tristeza possa, Senhor, ser aliviada pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, eu te peço, esteja presente na vida do João Pedro, na vida da Michele, na vida da sua irmã, na vida de toda a família dele, para que eles não sintam o peso do luto tão forte, mas que eles sintam o amor de Jesus, o amor de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo esteja ali, ao lado de cada um deles, consolando, enxugando as lágrimas e fortalecendo para que eles continuem o seu dia a dia. Pai, também te pedimos pelas vidas do seu Joabe e do seu Valmir, Pai. Tu conheces a necessidade deles, Tu já sondaste o coração deles. Visita, Senhor, poderosamente nesta noite a vida deles. Passa ali o bálsamo da cura. Passa, Senhor, o bálsamo, Senhor, de cura e de milagre. Teus anjos estejam ali acampados ao redor de cada um deles, tanto do Joabe quanto do seu Valmir. Restaura a saúde deles, que haja, Senhor, um completo alívio das dores. Tu sabes o que fazer, Senhor, porque Tu és o Senhor dos exércitos. Pai, também te pedimos pelos nomes que já foram colocados, a dona Sandra, o seu Ricardo, que são pais da Raquel Sodré. Pai, eles que foram acometidos de Covid, esteja ali, Senhor, no hospital, cuidando deles, restaurando as forças, colocando os médicos ao favor deles, para que Tu, Senhor, opere milagre na vida deles. Também te pedimos, Senhor, pelos outros nomes que Tu conheces, por todos os pedidos de oração, pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Pai, socorre cada um deles, Pai, não deixa faltar o pão de cada dia. Sustenta, Senhor, que a despensa não fique vazia. Amém. Que o pão de cada dia não falte. Amém, Senhor. Mas, Senhor, Tu és o Jeová Rafá, o Jeová Jirê, aquele que tudo pode, tudo pode. Tu tens o poder, Senhor, tudo está nas Tuas mãos, nós cremos, tudo isso vai passar. Basta um sopro da Tua boca. Por isso, Pai, nós te agradecemos nessa noite pelos dizimistas e ofertantes da Tua casa. Continua suprindo as necessidades de cada um, tanto financeiras como materiais e até espirituais. Não deixa que haja o desânimo na casa dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que haja o socorro, que haja, Senhor, o sustento. Que não falte o pão, que não falte o dinheiro para pagar uma conta, para comprar um leite. Amém. Pai, esteja, Senhor, cobrindo com as Tuas asas cada lar representado nesta noite da Tua igreja espalhada por essa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Quero saudar você com a gloriosa e santa paz do Senhor. Eu preciso da minha cadeira. Isso. Então, querido, eu quero convidar você para ir. Desculpa por essa barulhada. Querido, eu quero agradecer a Deus pela sua vida mais uma vez. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar a Rita de Cássia, a Margarida, Josimere, todos que estão online comigo, assistindo essa live, participando, oferecendo esse culto ao Senhor. E eu queria muito que você nessa noite preparasse o teu coração, porque eu tenho uma palavra muito forte para entregar aqui nessa noite, pensando muito no que nós temos como desafio, pensando muito no que você tem como desafio. Você sabia que você está sendo desafiado pelo Espírito Santo de Deus?
como eu estava mostrando, todo o templo. Nós vamos retomar as atividades, mas nós temos uma tarefa árdua. Nós temos uma tarefa diante do Espírito Santo que nos capacita. Primeiramente, Ele nos chama, como eu preguei alguns dias atrás sobre ouvir o chamado do Senhor, falando de como aquele menino tão jovenzinho foi chamado, Samuel foi chamado, e ele teve que discernir a voz de Deus. Nós temos chamado, cada um de nós, não se engane, nós que estamos nessa terra, temos um propósito a cumprir. Nós precisamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. E Jesus, ele foi muito claro, ele foi muito incisivo com os seus discípulos. Depois que ressuscitou e reencontrou cada um deles, ora na praia, ora em casa, o Senhor Jesus foi aparecendo, e no final, antes de subir aos céus, antes da sua ascensão, ele declarou, quando apareceu aos 11 que estavam assentados na mesa, ceando, e Jesus até mesmo o advertiu, repreendeu, porque havia uma dureza no seu coração, havia uma dureza no coração daqueles seus discípulos, e ele falou: agora, vocês precisam crer. Por quê? Ficar nessa expectativa, em desespero, ansiosos? Por que não acreditaram quando Maria, que me viu primeiro, quando eu estive ali com ela no jardim do túmulo, por que não acreditaram naquilo que ela falou? Porque ela era uma mulher? Ele advertiu cada um deles e repreendeu, dizendo que havia muita dureza no coração. Mas, de qualquer maneira, ele os desafiou. Ele falou para aqueles discípulos: olha, não se preocupem com as épocas, com o final dos tempos. Continuem obedecendo, fazendo aquilo que eu pedi que vocês fizessem, cuidando das pessoas, amando o seu próximo, fazendo com que aquelas ovelhas que não têm pastor recebam amor e possam ser abençoadas, abençoadas com cura, abençoadas com libertação, abençoadas por meio do amor que eu quero que vocês levem até quem sofre, no meio de uma sociedade completamente doente, onde as pessoas estavam se odiando, e não é diferente dos nossos dias. Nós assistimos agora, nas semanas que passaram, nos últimos dias, o quanto de tristeza dá no nosso coração quando nós vemos crimes de racismo, pessoas odiando o ser humano a ponto de matar. Jesus falou que não há acepção de pessoas, mas por causa da cor, da religião, da origem, muitas pessoas, elas afastam seu semelhante. Isso é ódio. Não é isso que o Senhor quer nem deseja. E nós somos a igreja do Senhor, precisamos fazer a diferença. Nós denunciamos toda a prática de racismo, de intolerância. Nós repudiamos tudo que for contra a dignidade humana. Todo ser humano tem direito à vida, direito à liberdade, direito ao amor, a ter como garantido no seu direito de ser humano a condição de se alimentar, a condição de poder sobreviver com dignidade. E nós habitamos num país onde são muitas as desigualdades, e nós sabemos que aqueles que estão nesse momento sofrendo precisam sim do nosso apoio, do nosso amor. Eu não estou falando somente das pessoas que não têm recursos materiais, mas pessoas, sobretudo, que estão vivendo no seu limite. Quantas vezes a gente tem escutado que algumas pessoas estão extravasando suas emoções de uma forma violenta, intolerante. E nós precisamos, igreja do Senhor, acorda. Nós vamos voltar
a ter a nossa atividade normalizada, mas não é para contemplar somente o que é bom e agradável no conforto do ambiente que é o local onde a gente reúne. A gente vai ter uma missão muito maior: restaurar vidas e, sobretudo, evangelizar. Como disse Jesus: ide por todo mundo a pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e os sinais acompanharão aqueles que creem. Os sinais, o Senhor prometeu que nós estaríamos cheios do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, e com a capacitação que o Espírito Santo nos dá, nós iríamos promover o amor, promover a paz, ser pacificador, levar a bênção do Senhor àqueles que sofrem. Então, queridos, eu quero te chamar hoje para reconstruir os muros da Jerusalém. A Jerusalém que pode ser representada como a nossa sociedade. Nós estamos muito, como igreja do Senhor, abastecidos. Sim, quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouviu muitas palavras. Foram centenas de lives. Nós sabemos que várias igrejas, pastores, ministros de música, missionários, profetas e profetisas estiveram durante esse tempo todo discursando a respeito da palavra de Deus, ensinando. Agora vai ser a hora da gente colocar tudo que a gente aprendeu em prática. E o Senhor tem um chamado para você. E eu quero hoje compartilhar um pouquinho sobre o que nós precisamos fazer. E eu busquei uma leitura que se encontra no livro histórico de Neemias, depois de Esdras, Neemias. Esse livro conta a história de um copeiro, de um homem simples, de um homem que estava como mordomo dentro de um palácio na Babilônia, foi levado para o cativeiro, e quando ele estava ali, por muito tempo naquele cativeiro, sendo copeiro daquele rei Artaxerxes, ele recebeu notícias da sua terra, notícias de Judá. E eu quero ler com você, já achou? Neemias, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Quando ele recebe essa carta que veio de Israel, essa carta trazia algumas notícias, e essas notícias nos lembram um pouquinho do contexto que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Quantas coisas para fazer, quantas pessoas enlutadas, sofrendo, quantas mães e pais sem saber o que vai ser do futuro do seu filho, porque quando há mais recursos, estão dando o acompanhamento necessário para que possam estudar, fazer as atividades escolares em casa por meio da internet. Mas e aquelas crianças mais pobres, filhas das pessoas que não são tão abastadas? Eu queria nesse momento que você refletisse. Como você pode cooperar? Como que você pode ajudar? Primeiramente, é lógico, orando, mas há alguma coisa que o Senhor vai te desafiar a fazer. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite. Diz assim o texto, no livro de Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Neemias declara no versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando. Diga comigo: jejuando e orando perante o Deus
dos céus e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, versículo 9, se converterdes a mim, se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Palavras de Neemias. Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigada nesse momento pela tua palavra. Deus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar, Senhor, nessa noite a cada coração, segundo a necessidade do teu povo. Senhor, nós precisamos, ó Deus, diante das notícias e dos desafios que temos, ó Pai, ter, ó Deus, a diligência de fazer, Senhor, algo para podermos, ó Pai, ajudar nessa sociedade em que nós vivemos. E para isso, Senhor, está aqui a tua palavra, que nós possamos meditar, Pai, conforme o teu desejo no nosso coração. Senhor, que nessa noite, enquanto essa palavra estiver sendo ministrada, que haja cura, que haja transformação, que cada um ouça o seu chamado e entenda, Senhor, o que o Senhor tem a fazer nessa terra e por que o Senhor nos escolheu e escolheu cada um destes que estão nessa noite nos ouvindo. Senhor, que seja uma noite de bênção, de conversão e que haja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, temor a Ti. Eu quero me colocar atrás da Tua cruz, te pedindo que o Senhor cresça e que eu desapareça, porque somente a Tua palavra precisa prevalecer. Em o nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém. Querido, Neemias está aqui. Primeiramente, ele recebe a notícia. São notícias ruins, são problemas. Exatamente, os que não foram para o exílio como ele, os que não foram cativos para a Babilônia, estavam sem proteção, porque as muralhas estavam totalmente destruídas, porque a cidade estava vulnerável ao ataque dos povos inimigos. E nós vimos que naquele tempo, na antiguidade, as muralhas que cercavam a cidade tinham portões, e aqueles portões eram entradas e saídas, dava entrada aos que estavam chegando e saída. Então tudo estava em ruína, os portões estavam queimados. Neemias viu que assombro, ele pôde ouvir as notícias do assombro que estava Jerusalém, e também a quantidade de pessoas desabrigadas, em miséria, em calamidades, talvez passando fome, passando por grandes aflições. Neemias, ele primeiramente chorou e se lamentou. Eu acho que é o primeiro ponto que nós precisamos aprender com essa
leitura que fizemos hoje, nós temos que lamentar e chorar diante do Deus dos céus, o nosso Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem nós adoramos, a quem nós amamos. Nós temos que recorrer a esse Deus tão poderoso, onipotente. Queremos sim, como Neemias, ter uma inteligência espiritual, porque o cativeiro, o exílio, aconteceu porque o povo pecou, porque o povo transgrediu a lei do Senhor, não foi firme em obedecer os mandamentos do Senhor. E não foi uma única vez, foram sucessivas vezes. Então Neemias, depois de chorar e se lamentar, ele vai para a confissão dos pecados. Ele reconhece o erro que o povo da aliança, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus amava, o povo que se chamava povo de Deus, o povo que se referia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, sabendo o quanto Deus havia feito por eles. Esse povo sucessivas vezes desobedeceu, saiu da aliança, foi para a idolatria, perderam o empenho em obedecer e amar ao único Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que todos os problemas que nós sabemos que muitas vezes acontecem com a permissão do Senhor, Deus permite a fornalha para forjar o caráter do cristão. Deus permite a prova para nos colocar numa situação de buscar mais a face do Senhor. É no deserto que a gente tem experiências sobrenaturais com o nosso Deus. Então, o tempo de confinamento, o tempo em que nós vivemos tão difícil, com tantas mortes, com essa doença, é um tempo em que nós temos que tirar uma aprendizagem disso tudo. E nós bem sabemos o quanto as pessoas se afastam de Deus com tanta facilidade. Dizem amar a Deus, fazem um voto e logo somem. Não são firmes, não são fiéis. Num primeiro problema, as pessoas se distanciam. E eu quero falar um pouquinho sobre isso contigo, porque nós vimos nos dias que antecederam o confinamento, teve as férias, teve o carnaval, o quanto as pessoas usaram da imagem de Deus, os símbolos cristãos, escarnecendo, zombando da nossa fé, o quanto foi feito, né, de desleixo, né, de opressão contra aqueles que são a igreja do Senhor. E muitos de nossos irmãos que eram tão empenhados não conseguiram se firmar até o fim na rocha, construíram a sua casa, a sua vida espiritual na areia. Então, nesse momento, um primeiro vento, uma enchente, logo essa casa é derrubada. E nós precisamos entender que Jesus ensinou, que a gente tem que edificar na rocha, nós temos que nos sustentar na rocha. É em Cristo Jesus que nós temos que ter os nossos alicerces, e não em eventos, e não em coisas que passam. A nossa vida espiritual se sustenta em oração, em jejum, em buscar a face do Senhor, buscar Jesus como nosso Senhor. Então esse foi um tempo em que o Senhor permitiu passar pela fornalha um grupo de pessoas que, não podendo mais se reunir na igreja como endereço de uma igreja local, mas sendo igreja na sua casa com a sua família, talvez não tendo contato diário, conforme a gente sabe que acontece aos domingos, no meio da semana com os pastores, estando distanciado, o Senhor estava provando quem realmente vai ser fiel e vai sustentar a sua vida espiritual na rocha que é Cristo Jesus. E aí nós vamos agora ver quantos vão permanecer firmes e retornar, como eu li no Salmo 126, com o seu coração cheio de alegria, com a sua boca cheia de riso,
como quem sonha. Mas eu quero pensar naqueles que não conseguiram se sustentar porque edificaram a sua vida em eventos, em alianças humanas. O Senhor é Deus eterno. A aliança que nós temos com Ele é a aliança feita por meio do sangue de Jesus. Querido, é isso que eu aprendo com Neemias. Mesmo estando no exílio, ele lamentou e chorou e soube confessar o pecado do seu povo, pedindo misericórdia a Deus. E é isso que nós precisamos aprender hoje. Confessar, levar o nosso problema para o Senhor, mostrar para Ele o quanto nós lamentamos ter que passar por tantos transtornos, por tantas crises, por tantas adversidades, famílias hoje que estão a perigo, precisando de socorro, talvez saíram dos caminhos do Senhor e no momento da provação estão mais atentas, estão verdadeiramente arrependidas, sinceramente querem voltar com coração, de todo o coração para Jesus. E eu quero começar a orar para que esse retorno, para que esse desafio que nós vamos ter seja verdadeiramente algo que nasceu no coração de Deus e nós, como filhos de Deus, vamos obedecer e vamos cumprir. Vamos começar a orar como Neemias fez. Ele se lamentou, chorou, confessou os pecados e por último, ele começou a orar ao Senhor para que o Senhor pudesse ouvir e ter o seu ouvido atento para aquilo que ele iria pedir. Ele dizia: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E aí eu fico pensando, por que Deus não ouviria as orações de alguém que estava ali arrependido, confessando o pecado, consciente que o exílio foi algo que o Senhor somente permitiu, porque o povo saiu da cobertura e da forma que Deus queria que eles estivessem ali, tementes, obedientes. Eles foram deixando para lá, cuidando das coisas do Senhor sem zelo, sem o amor verdadeiro. Então, como diz o salmista no Salmo 69, o zelo pelas coisas do Senhor tem que nos consumir. Nós precisamos nos importar sim pela causa do Senhor. Qual é o maior desejo de Deus nesse momento? Que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno, que todos se salvem, que todos se arrependam, reconheçam Jesus como Senhor e Salvador e voltem para Jesus. Esse é o maior desejo de Jesus, que a gente pregue esse evangelho do amor, que Jesus está aguardando, esperando, que voltem e voltem com o coração disposto a obedecer, que não hajam mais condições de perder a maior bênção de todas, que é estar na presença do Senhor. Então esse zelo pelo reino de Deus, pela casa do Senhor, no sentido não do templo religioso, não, a casa do Senhor como família da fé, a família de Deus, os irmãos que nós temos, que são irmãos, filhos de Deus. Esse é o zelo que tem que nos consumir. Isso é o nosso objetivo principal. Nós precisamos considerar, como Neemias estava considerando naquele momento dele, que havia sim uma necessidade de restaurar os muros, de voltar, de reerguer no trabalho tudo que fosse necessário, um coração disposto, com zelo pela causa do Senhor. Esdras, o sacerdote, também foi alguém que voltou para Judá, só que ele, como sacerdote, iria recomeçar o culto ao Senhor, um culto em que o Senhor receberia de forma agradável. O culto precisava ser santo, sem ter nenhum indício, né, de coisas que o Senhor abominava. Então,
Neemias foi esse que teve zelo pelas coisas do Senhor. E hoje nós estamos aqui. Eu fiz questão de vir para o templo, orar, pedir ao Senhor que o retorno seja conforme a vontade dEle, que a gente possa ter todo o cuidado, que a gente possa ter todo o amor, ter todo o zelo, porque nós vamos receber pessoas aqui e vamos lidar com pessoas que estão realmente necessitando do Senhor. A sociedade está em ruínas. O Brasil precisa muito da igreja do Senhor. Com afeição, com diligência, com interesse. Isso que significa zelo. Interesse pelas coisas do Senhor. Interesse verdadeiro, disposição verdadeira, coração disposto. Eu quero convidar você para esse desafio. Eu quero convidar você para essa expectativa. Aí você vai me perguntar, mas pastora, eu estou com tanto problema. Você não sabe como está a minha vida. Aí eu vou te dizer, querido, a palavra de Deus diz que no momento em que a gente está com mais dificuldade, talvez se achando no fundo do poço, é o momento que a gente tem que abrir a boca e clamar ao Senhor por socorro. E Ele há de tirar você do tremedal de lama, do fundo do poço. E quando a gente prioriza o reino de Deus, as coisas do Senhor, com zelo, com amor, eu tenho certeza que o Senhor começa a cuidar da nossa vida, da nossa família, dos nossos problemas. Quando a gente coloca a prioridade no Senhor, as demais coisas começam a ser acrescentadas. Isso não é um discurso de pastor, isso não é um discurso religioso, isso é a verdade, isso é um testemunho. Eu vivencio isso na minha vida particular e eu tenho muitos e muitos irmãos que têm dado esse testemunho. Não há nada que possa impedir Deus agir na tua vida, senão algumas coisas que eu preciso te dizer agora. Por isso Neemias, primeiramente, para receber a bênção, e se você ler todo o livro de Neemias, você vai ver como tudo foi favorável. O rei foi usado, foi liberado uma série de recursos para ele retornar para Jerusalém e dar conta daquela missão que ele tinha. Ele foi lá, primeiramente, lamentou, chorou e confessou o pecado da nação, os seus próprios pecados. Sabe por quê? A única coisa que pode impedir os ouvidos do Senhor de ouvir as tuas orações, as orações que o povo dele faz, são as nossas iniquidades. As nossas iniquidades, exatamente os nossos pecados. Está escrito, eu não vou ler porque não há tempo, mas no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim: eis que os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. E nem as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa agir. Olha o que o profeta está declarando. Existe sim toda uma voluntariedade, uma vontade imensa de Deus mudar a tua vida, mudar as tuas condições de vida, mudar as condições e a realidade. Existem inúmeros fatores que o Senhor quer trazer de bênçãos para você e para a sua família. A única coisa que pode impedir a sua bênção de chegar são as iniquidades, são os pecados. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem tampouco os seus ouvidos estão surdos para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre você, entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto para que ele não nos ouça. Isso é o único impedimento para que o Senhor venha a agir ao teu favor. Eu quero nessa noite te chamar ao arrependimento,
a pedir a Deus, como Neemias, força. A força vem do Senhor, é Ele que nos dá a força necessária, é Ele que vai ouvir as tuas orações, é Ele que vai agir com um braço forte ao teu favor, vai te colocar nos seus braços e vai te sustentar, vai te levantar, vai te erguer e vai te colocar para marchar em nome de Jesus. Mesmo que se você se encontre no fundo de um poço, talvez na lama, talvez se sentindo em pecado, mas o Senhor quer tirar você de lá, do lago, do tremedal de lama. Ele quer te lavar, purificar, alvejar as tuas vestes, tornar você com vestes brancas como a lã. E Ele quer tirar você e te dar a bênção que só Ele poderá te dar. Os teus problemas, só quem pode resolver é o Senhor. Mas é necessário que a gente busque de todo o coração. Agora, encerrando hoje, há uma segunda coisa que pode impedir que os ouvidos do Senhor estejam atentos para ouvir as tuas orações. São a dureza do coração. Na oração de Pai Nosso, Jesus ensinava aos seus discípulos orarem e Ele dizia: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou numa outra tradução, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A outra coisa, além das iniquidades que impedem o Senhor de ouvir as orações, quando nós não perdoamos, não liberamos o perdão, não retiramos do coração o rancor, ficamos alimentando aquele sentimento de vingança, pois diz o Senhor para você nessa noite: a tua vingança, a tua justiça, você achar que não é justo liberar o perdão para alguém que te ofendeu, para alguém que está te devendo, a tua justiça é como um pano de chão, um trapo de imundícia. O Senhor quer que a gente libere o coração para receber a bênção. E é isso que eu quero convidar você. Se você continuar lendo a história de Neemias, você vai ver que ele teve muitos opositores. Ao chegar em Jerusalém, ele teve ali, representando o inimigo, o adversário, o diabo que está ao derredor. Ele teve ali o Sambalate, o Tobias, querendo infernizar a vida dele, para ele desistir de tudo, largar tudo e não dar conta da missão que ele tinha, de reconstruir as muralhas. Por isso, ele deixou para lá, ele não ficou dando ouvidos àqueles que estavam ali perseguindo, implicando, diminuindo. Neemias sabia quem estava com ele, e o Deus poderoso que está conosco, Ele é maior do que qualquer problema, Ele é maior do que qualquer sentimento, Ele é maior do que qualquer condição financeira. Ele é muito maior e muito mais poderoso para agir com um braço forte ao teu favor. Mas libera. Quando você retém o perdão para alguém, quando você fica ressentido, quando você acha que não é justo, você está, infelizmente, atrapalhando a obra de Deus ao teu favor. Então, lamente-se, chore, jejue, mas não adianta tanto jejum e tanta oração se o teu coração ainda está duro, sem liberar o perdão. E assim eu quero encerrar hoje, dizendo para você que Deus ouviu a oração de Neemias, e Deus pode ouvir as tuas orações. Deus quer operar ao teu favor. Diz a palavra de Deus, uma terceira coisa, quando a gente também pode orar, e ora de uma forma indevida. Diz assim, um texto muito interessante, em Tiago capítulo 4, versículo 3, quando a gente está muito preocupado com o nosso desfrute, com os nossos deleites, a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis,
Pedi, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. E o apóstolo Tiago diz assim: infiéis, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, oração de cristão que entregou sua vida e está dizendo: olha, eu agora estou no mundo, vivo na sociedade, preciso estar nela, mas as coisas dessa terra não é o meu maior prazer. O meu maior prazer, como diz a canção, é estar na presença de Deus. Então, quando a gente está pedindo, mas estar na presença de Deus, estar na casa do Senhor, estar participando da comunhão dos santos, para nós é algo que é peso. Para nós a prioridade, para você a prioridade é uma festa, é participar de um evento esportivo, é curtir alguns entretenimentos da tua preferência. Quando o teu maior prazer é esse, os deleites, as tuas orações podem não ser ouvidas. Pedimos misericórdia ao Senhor pela tua vida, mas você que é cristão, não estou falando do neófito, daquele que ainda está iniciando a caminhada na fé, não, para esses o Senhor está sempre de braços abertos. Agora nós, né, que a gente costuma falar que já é cascudo, que já está um tempão ali, né, ouve, mas não pratica, aí as orações também podem estar impedidas. Por quê? Pede, mas o Senhor conhece o coração, já sabe que quando Ele te der alguma coisa, você some, então Ele já sabe que é para esbanjar nos prazeres. Então a resposta, muitas vezes, daquilo que você está pedindo, pode não chegar. Então coloque a tua prioridade em Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o Neemias estava numa boa, copeiro do rei, cozinha real, comendo do bom e do melhor, tudo chique. Ele sentiu no coração que tinha uma missão: restaurar a ruína, no meio do pó, ficar todo empoeirado, calos nas mãos. Então, aquele refinamento do palácio poderia ser a preferência de Neemias. Então, além de se lamentar, de chorar, além de confessar os pecados, ele teve o bom desejo de buscar o que o Senhor tinha dado como missão para ele. Eu encerro dizendo para você: tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Mas esses pontos que eu trouxe para você hoje é para que você possa refletir e começar um tempo de transformação, porque o Evangelho tem que trazer transformação, mudança de vida, metanoia, transformação da mente, transformação do coração. Deus é muito maravilhoso, que você tenha um coração temente, um coração humilde, porque o Senhor te chama hoje para uma missão, te chama hoje para uma reconstrução de uma sociedade em ruínas. E é preciso que primeiramente você comece a ser tratado, estando bem disposto, comece a ter alguns passos de fé que você precisa dar na tua caminhada. E o Senhor está contando conosco. Somos sobreviventes em um tempo de pandemia, porque o Senhor, Ele tem amado. Não que Ele nos ame mais, não, do que alguma pessoa que possa ter falecido, não. Talvez quem tenha falecido, cumprido a sua missão, já está muito melhor do que a gente, porque está na glória e na presença do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor nos destinou um tempo maior de vida, é para que a gente possa chegar no final da nossa vida, tendo aprendido a contar os nossos dias, alcançando o coração sábio, fazendo a obra do Senhor com amor e com toda a nossa fé. Deus te abençoe nessa noite. E eu queria até mesmo começar a cantar com você: meu maior prazer. Lembra dessa canção? Eu quero dizer para você que o nosso prazer deve ser estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor significa ter o nosso coração feliz com Jesus. Eu quero
ver se você nessa noite gostaria de fazer uma retomada de caminhada na presença do Senhor. Eu não sei quais são as notícias que você está lendo. Eu não tenho lido verdadeiramente boas notícias. O Brasil, os noticiários, a política, a crise econômica, todas essas situações mostram que as coisas estão realmente sérias, mas nós temos um desafio, nós não podemos esmorecer. Coloca aqui para mim, Felipe, meu maior prazer. Nós não podemos esmorecer, nós precisamos ficar firmes, ficar na presença de Deus. Eu quero orar por você, mas eu queria que enquanto eu estiver cantando essa canção com você, que você possa buscar, fechar os teus olhos nesse momento, na presença do Espírito Santo que está aí ao teu lado, que você possa hoje buscar a face do Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor, inunda o meu ser nos rios desse amor. Senhor meu Deus, nesta noite, colocamos nossa vida na Tua presença, declarando, Senhor, o quanto é maravilhoso estar na Tua presença, junto com os nossos irmãos, todos os que estão reunidos, nessa noite, Senhor, de quarta-feira, nesse dia 10 de junho de 2020, um ano, Senhor, em que a cada momento chegam notícias, Senhor, notícias de pessoas que estão vivendo luto, perderam seus amigos, parentes, estão muitas vezes confinadas em suas casas, passando momentos de dificuldade. Alguns já estão encontrando-se, ó Deus, no seu limite emocional. Alguns já estão, Senhor, com todos os seus recursos, Senhor, no fim. Deus, algumas pessoas estão precisando agora sair desse poço fundo. Senhor, então nós te pedimos nesta hora que as tuas mãos possam retirar esse irmão, esta irmã desta situação. E neste momento, só o teu Espírito Santo, que conhece cada coração sincero e obediente, que nesse momento está como os Neemias, se lamentando, chorando, Senhor, realmente emocionado, Pai, mas não somente emocionado, mas principalmente depois dessa comoção, Senhor, sendo desafiado a fazer algo em prol das pessoas que precisam de ajuda, que precisam de socorro, que precisam de, oh Deus, de uma restauração. Jesus, eu te suplico nessa hora, perdoa os pecados. Cada um tem falado diante de ti nessa hora. Senhor, ouve nesse momento a confissão do teu filho, da tua filha. Eis que a tua mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem tão surdo os seus ouvidos que não
chegar seja demolida agora em nome de Jesus. Senhor, seja nesse momento perdoado o pecado, Senhor, do teu povo, o pecado, Senhor, da apostasia da tua igreja, Senhor, essa frieza, ó Deus, que muitos estão, Senhor, durante anos e anos e anos de caminhada, Senhor, pouco se ligando para estarem firmes, obedientes, Senhor, dispostos a fazer a tua obra, Senhor. E esse tempo de pandemia foi 90 dias, foram 90 dias para parar, para pensar o que cada um tem feito da sua própria vida, esbanjando muitas vezes recursos, saúde, em tantas coisas que só levam para a perdição. Mas nessa noite, Senhor, em humildade e arrependidos do coração, em sinceridade diante de Ti, confessando o pecado que muitas vezes está sendo, ó Deus, o impedimento da bênção chegar dentro desta casa, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, limpa este coração, Senhor, um coração que muitas vezes irado e, Senhor, agride com palavras, Senhor, usando palavrões, um vocabulário, Senhor, muitas vezes que está sempre expressando, Senhor, uma impureza, e a boca só fala daquilo que está cheio o coração, e muitos, ó Pai, em contaminação, por causa, Senhor, das coisas impuras, Senhor, envolvidos em situações que levam a perder, Senhor, a santidade que nós precisamos ter diante de Ti. Mas nessa noite eu te peço, purifica esse coração, perdoa esse irmão, essa irmã, limpa, Senhor, livra dos vícios, livra, Senhor, desse falar impróprio, agressivo, Senhor, que nós sabemos, ó Deus, que não é um testemunho de cristão, quando difama, Senhor, em nome de Jesus. Deus, dentro dessa casa, as crianças olhando, muitas vezes, Senhor, essa gritaria, Senhor, muitas vezes, Senhor, programações, Senhor, em que até os incrédulos têm vergonha, e os que deveriam estar em santidade estão às vezes, Senhor, buscando e trazendo para dentro de casa coisas que são impróprias. Deus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor fale a cada coração e purifique, limpa e muda a situação de cada lar. Converte esse filho ao pai, à mãe. Senhor, quantas vezes, Senhor, a ambição, a ganância, Senhor, a avareza, Senhor, que está destruindo por causa, Deus, de usar os recursos de forma esbanjada, sem ser muitas vezes obediente, sabendo, ó Deus, que nós precisamos ter precaução e prudência. Ó Deus, quanta coisa que nós sabemos, ó Pai, que te desagrada, e que a cada um agora, Senhor, comece a olhar para dentro de si, e que essa mudança venha de dentro para fora, Pai. Senhor, com arrependimento sincero, e limpa, Pai, cada coração. Eu sei que o Senhor perdoou as orações feitas por Neemias quando ele confessou, e o Senhor, nesse momento, eu tenho certeza, meu Deus, que não será diferente, que não será dessa vez não será diferente, como foi naquele tempo de Neemias. Hoje, o Senhor faz o mesmo. O Senhor é um Deus que está perto. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh Deus, ouve a nossa oração. Limpa, cura, santifica essa vida, Pai, com Teu temor. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, ó Deus, abençoa Teu povo. Cura quem está enfermo, liberta quem está precisando, ó Deus, desta opressão, dessa insônia, Deus, dessa dor no peito, dessa mágoa, Senhor, dessa angústia. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos que todas as perturbações que estão interferindo, Senhor, no retorno deste homem para a Tua casa, Senhor, neste momento, nós como igreja do Senhor, te pedimos, ó Deus, quebra os grilhões,
quebra as correntes, arrebenta essas correntes, ó Pai, que estão prendendo, Senhor, esta vida, Senhor, a este sofrimento. Jesus, que todas essas obras malignas, de inveja, Senhor, nós sabemos que tem maldade, o diabo ele anda fazendo algumas pessoas, muitas vezes, ó Deus, de vítimas, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas o diabo tem tocado na vida daqueles que têm dado permissão, através do pecado dos vícios, através de obras da carne. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, meu Pai, que esta vida nesta hora seja alcançada pelo teu amor, e que essa obra das trevas seja destruída, essa obra que vem para matar, roubar e destruir, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Senhor, em teu nome eu te entrego cada um que esteve comigo nesta noite, pedindo a ti a cura. Senhor, em teu nome eu te peço por todos os internados, infectados, que ainda estão, Deus, lutando contra esta Covid-19. Senhor, dá fôlego, restaura o vigor, respira agora em nome de Jesus. Fôlego de Deus, nesse momento nós te pedimos, entra neste quarto, entra naquele leito daquele hospital, Senhor, injeta fôlego de vida naquele homem, naquela mulher, e no nome de Jesus nós estamos orando. Obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa mensagem, Senhor, que cada um aprenda a orar, que ninguém deixe de falar contigo, como foi com Neemias, falando contigo antes dele poder retomar a missão em Jerusalém. Que a gente, nesses dias que vão anteceder o nosso retorno aos trabalhos no local da igreja, que a gente possa estar orando e jejuando, para que a gente possa ser uma bênção na tua obra, no teu reino. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Querido, querida, que você nessa noite, João Pedro está orando pela família dele, graças a Deus que ele participou aqui conosco, pela irmã Marcele, pela mãe Michele. Rosemi, oração então pelos filhos da irmã Maria, que a irmã Maria Quirino também já está na glória, mas toda a família, não é? Que estejam sendo consolados pelo Espírito Santo. Já oramos pelo Joabe. O Caio está pedindo para orar, porque a perna dele vai fazer uma cirurgia na perna, é isso? Ah, tá, então está recuperando da cirurgia, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe. Irmão, irmã, vamos receber a bênção do Senhor. Eu me despeço nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Pastora, minha amada pastora Nilce, minha amiga querida, Deus te abençoe, abençoe todos os irmãos e irmãs lá da Metodista em Pendotiba, graças a Deus. Eu queria também te chamar a atenção, Isabel está aí online, ela disse que ia colocar o link para você que tem nos assistido por meio das lives no Facebook, você que tem participado do seminário bíblico, que nós estamos realizando toda segunda-feira às 19h30, a irmã Ariane Ojeda, que está com a equipe, a escola bíblica da igreja, tem ampliado o seu espaço, onde ela acontece. Ela não está acontecendo só nos limites físicos do templo, a escola bíblica tem chegado aos lares, e são muitas pessoas, eu acredito que já são centenas de pessoas que estão como alunos do seminário bíblico, onde o módulo número 1, Escatologia Descomplicada, tem sido ministrada. A aula inaugural foi na última segunda-feira, dia 8. Na próxima segunda-feira estaremos na segunda aula, e você que ainda deseja participar, tudo bem, sem problema algum. Você vai assistir a aula 1, que está na página da nossa igreja e também na rede social da irmã Ariane Ojeda. Então você pode participar da aula 1. A apostila ela vai online para o teu e-mail, e você vai participar da aula 1. E na segunda-feira, no próximo dia 14, não é isso, Felipe? Segunda-feira, dia 14. Não, segunda, dia 15. Dia 15, isso. Segunda-feira, dia 15, às 19h30, entraremos na segunda aula. E por isso nós estamos tentando abrir o canal pelo YouTube. O YouTube precisa de 1000 inscritos
para que a gente possa fazer a live ao vivo pelo YouTube. E eu creio que daqui para frente o Senhor vai nos colocar no coração muitos projetos para a gente chegar até você que mora em lugares talvez geograficamente tão afastados de nós, mas a nossa igreja chegará até a sua casa para te abençoar. E com isso nós estamos apenas servindo ao Senhor, servindo ao reino de Deus. E nesse reino de Deus, nós que já temos uma maturidade na fé, não andamos como crianças, abastecidas só pelo leitinho, não é? Eu li essa palavra que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 5, dizendo exatamente isso. Como meninos na fé, a gente se alimenta de leitinho espiritual, mas chega um momento que na maturidade cristã, nossa estatura, ela exige o crescimento. Ninguém quer ficar com um filhinho que nasceu toda a vida bebê de cola. É lógico que a gente quer ver aquela criança engatinhar, andar, daqui a pouco comer com a sua própria mão. Então, quando nasce um filho de Deus, no reino de Deus, da água do Espírito, para nós ele ainda é um bebê que precisa do leitinho. Mas você, por isso que hoje eu trouxe essa palavra, o desafio que teve Neemias, o Senhor vai te desafiar a fazer algo, a mudar de situação, a sair do receber para poder ajudar a alimentar os outros. Amém? Então, é a aula que vai te sustentar, o alimento sólido, o alimento que te dá sustância. É para isso que nós estamos aí com um seminário bíblico de capacitação, para que a gente possa servir melhor nesse reino, simplesmente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E você vai se inscrever no link do YouTube, no link que a Ariane está colocando agora aí, e por ali você vai entrar lá na nossa página do YouTube, você vai se inscrever, lá tem uma aula inaugural, e logo em seguida nós vamos conseguir postar as aulas que serão ministradas. Ariane, em nome de Jesus, o módulo 1 está aí, o Senhor vai colocar no coração, no meu coração, no coração dos demais irmãos que são do departamento de ensino da Metodista do Gradim, poderem também participar de seminários online, que vai levar muitas outras ferramentas até você. Amém? Então, com essa palavra eu encerro, agradecendo pela tua presença, agradecendo por você estar conosco. Dá um alô ali, João, para todo mundo. Alô. João. Cuidei um pouquinho do João, fiz um cafuné nele, já tá firme, né, João? Em nome de Jesus. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pela tua palavra. Nos despedimos agora, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso. Nos leva em paz até a nossa casa. E cada irmão que está nos ouvindo em sua casa, no seu lar, que a sua bênção esteja com cada um deles e com toda a família, no nome de Jesus. Que o amor do nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador, e a graça do Senhor Jesus, o nosso Redentor, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um beijo aí para todos.